esteja com a gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal, servo do Senhor. Ajude o irmão Benevaldo a evangelizar. Eu tenho o maior prazer de ajudar, de pregar o evangelho nos ônibus, na Caixa Federal, no YouTube. Ajude o irmão Benevaldo. É de graça. É para a glória de Jesus. Amado, eu tenho o maior prazer. Eu chego do meu trabalho, oh, aleluia. Eu chego cansado, mas já sinto aquela vontade de orar, pedir o Senhor Jesus me dê graça para me pregar lá na caixa. Eu tenho o maior prazer, amor à obra do Senhor Jesus. E é de graça, viu? Não tem nada pago, não. E não é para criticar nem A, nem B. Fala só sobre Jesus. Justiça, amor, misericórdia, a bondade. Por quê? Porque Jesus, quando ele estava fazendo seu ministério, ele só falava a verdade. Para ganhar almas para o reino de Deus. E este Deus é Deus. Vamos ver. Deus, ele é fogo. Deus é amor. Vamos falar que Deus é fogo. Moisés cometeu um crime seríssimo. Faraó queria matar Moisés, mas Moisés fugiu, viu? E foi para o deserto. Mas Moisés Deus já estava contemplando ele, quando de repente Moisés foi trabalhar em cuidar de ovelha no deserto. Uma das ovelhas sobe ao Monte Horebe. E ele viu o Monte Horebe, raios, trovões, uma nuvem. Ele chamou a atenção. E ele teve aquela chamada. Ele subiu ao Monte Horebe. Quando ele viu uma sarça pegando fogo, era um fogo vivo, mas não destruía a sarça, aquela planta seca. Oh, como o fogo de Deus é maravilhoso. Moisés, quando viu a planta pegando fogo, quando ia se virar uma voz de amor. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo, Moisés. Moisés drobou, tirou a sandália, drobou. E o Senhor falou: Moisés, eu te escolhi para tu ser o libertador de Israel. Aí, Senhor, tu me escolheu? Sim, Moisés. E o fogo que queimava, um fogo vivo, penetrou já no coração de Moisés, já queimou todo o mal que estava sobre Moisés. Moisés foi purificado com fogo de Deus, fogo que transforma. Moisés ficou maravilhado, alegre, porque o fogo de Deus traz alegria, traz amor, esperança, porque Deus é diferente. Esse fogo de Deus é um fogo vivo, que transforma, que destrói todo o mal. O fogo de Deus tira a rapina do coração do crente. O fogo de Deus destrói toda a obra do diabo, cai por terra e é queimado, não fica só a cinza. Fogo maravilhoso. E Moisés ficou maravilhado, com o coração fumegante. Deus fala lá do fogo: Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? É um cajado, joga aí no chão. Quando jogou, se transformou numa serpente. Moisés ficou maravilhado vendo aqueles milagres. Deus orientou ele: pega na cauda. Ele pega na cauda. Ele ficou tão maravilhado. E Deus disse: Moisés, bota a mão nos teus peitos. Quando botou, quando tirou a mão de Moisés, estava leprosa. Deus orientou outra vez, e o fogo queimando. E ele botou as mãos nos peitos e as mãos ficou curado. Moisés foi transformado pelo poder do fogo de Deus, que queima todo o mal. Oh, fogo maravilhoso. E o fogo é vivo.
E Moisés desceu do Monte Horebe, transformado, com um coração fumegante, um coração transformado, porque o fogo de Deus, ele queima. Quando queima, até o coração é transformado. E ele foi o libertador, viu? Porque Deus é Deus. Vamos ver outra tradução. Elias, homem de Deus. Elias, que era temente ao Senhor, mas o povo de Israel abandonou o Deus poderoso e foi adorar um Deus falso, um Deus de Baal. E ali Elias desafiou 45, 50 profetas do Deus morto, do Deus Baal. Vamos ver aqui qual é o Deus que vai responder com fogo sobre o holocausto. E os 450 profetas de Baal aceitou. O que aconteceu? Que eles colocaram o holocausto, a madeira, cordeiro, invocou ao Deus, o Deus de Baal. E nada de fogo, e eles começaram a se rasgar, tocar sangue, botar o sangue sobre o holocausto. E nada de fogo, deu meio-dia, o profeta Elias disse: talvez o Deus de vocês está passeando, está dormindo. Mas deu meio-dia e nada de fogo cai sobre o holocausto. E o profeta Elias disse: agora é minha vez. Ele preparou o altar com 12 pedras de Israel, que representa. Botaram madeira, botaram o cordeiro. E Elias, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu é o único Deus, Deus poderoso, que eu estou reto de ti, para o povo saber, porque só tu que é Deus, Deus poderoso. Só foi o homem de Deus falar que o fogo de Deus desceu sobre o holocausto. E foi o fogo que queimou, porque este fogo vivo, quando ele queima, está queimado. E o povo de Israel, quando viu o fogo descer sobre o holocausto de Eliseu, adoraram o Deus de fogo, Deus maravilhoso. E o profeta Eliseu, o profeta Elias, deu uma ordem para matar todos os profetas. Os 450 profetas de Baal. E aconteceu que o povo reconheceu que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus poderoso, é um Deus que transforma. Glória a Deus. Vamos aqui outra tradução. O profeta Isaías teve uma visão gloriosa. Ele viu o trono do Deus vivo. Ele viu o Senhor dos exércitos sentado no trono. E o serafim tinha 6 asas. Um cobria o rosto do Senhor dos exércitos, e o outro cobria os pés do Senhor dos exércitos, e voava. O profeta, quando viu os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ele viu aquela visão maravilhosa, e eu vou perecer que eu vi o Senhor dos exércitos. Mas o Senhor dos exércitos, ele é maravilhoso, poderoso. Enviou um anjo com a brasa, uma brasa viva, que o anjo tirou lá do trono de Deus, quando tocou nos lábios do profeta Isaías, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Oh, como é maravilhoso quando o fogo de Deus queima a boca de um homem de Deus, porque um homem de Deus, quando tem os lábios queimados pelo Espírito Santo, ele só vai proclamar a palavra, só vai falar das coisas de Deus, porque este fogo é vivo e transforma. Glórias, glórias ao Deus poderoso. Olha aí, outra tradução. João Batista batizava para arrependimento de pecado sobre as águas. Ele viu Jesus, quando viu Jesus, foi se aproximando. Oh, aleluia. Ele viu Jesus,
e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí que batiza com fogo. Quando Jesus se aproxima, João Batista pegou em Jesus, deita ele sobre as águas. Quando Jesus sai das águas, oh, que visão maravilhosa que João Batista teve. Desceu sobre Jesus uma pomba e uma nuvem de fogo falava: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque o Pai Celestial era com o seu filho amado. Jesus é o dono do poder, é quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus que batiza. Viu? Olha aí. Jesus deu uma ordem quando Jesus ressuscitou diante dos mortos. Ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Ora, quando eles estavam reunidos, os discípulos, olha aí, veio um fogo que preencheu, foi batizado. As santas do Senhor e os santos do Senhor ficaram cheios do Espírito Santo. Glória, fogo vivo é o fogo deste Deus maravilhoso que quer batizar a igreja, quer batizar os santos do Senhor. Se buscarem e ouvirem, crer, não duvidar, recebe, porque Jesus, ele é o mesmo. Glórias, glórias aos Deus maravilhoso. E agora, nós vamos falar do amor, o amor do Deus maravilhoso, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para todo aquele que crê não pereça. Jesus Cristo lá no jardim de Getsêmani orava ao Pai. Era uma agonia tão grande que Jesus estava sentindo lá no jardim de Getsêmani, que o suor do Senhor Jesus transformou em sangue. Mas Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, mas não faz a minha vontade, faz a tua, Pai. Naquele mesmo momento, Jesus Cristo bebeu o cálice da agonia. Ah, Deus maravilhoso. Chegaram os soldados e Judas beijou Jesus. Jesus disse: Judas, com um beijo tu trai o Filho do Homem. E naquele mesmo momento, os soldados pegaram Jesus, conduziram Jesus, começaram a bater no Filho amado, levaram Jesus para Pilato. Pilato não encontrou nenhuma condenação, porque Jesus era santo, santo, santo. O que aconteceu? O povo crucifica Jesus e solta Barrabás. Mandaram aceitar Jesus, deram uma pisa tão grande em Jesus. Ficou ferido pela minha iniquidade, pelos meus pecados, estava sobre Jesus. Pelas feridas do Senhor Jesus nós fomos sarados. Mas o Senhor Jesus nem abriu sua boca. Foi como a ovelha muda diante dos tosqueadores. Este Jesus que ama todos, derramou seu sangue, ficou moído. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Rei dos Reis. Aquela coroa de espinho, quando entrou na cabeça do Senhor, um dos espinhos atingiu a veia central do coração de Jesus e saía mais sangue. Jesus ficou moído e o povo crucifica Jesus, solta Barrabás. Pilatos mandou soltar. Pilatos mandou soltar Barrabás e mandou crucificar Jesus. Jesus, oh amor verdadeiro, levou a cruz. Quem era para levar a cruz era eu e você, mas ele levou porque ele amou eu e você. Saiu carregando a cruz. Era necessário Jesus sair de Jerusalém para ir ao Monte do Calvário, e ele foi. Era uma agonia. O amor verdadeiro levou, chamaram Simão, que vinha do campo, para levar a cruz até o Calvário, porque Jesus estava estraçalhado, seu sangue caindo
no chão. Mas ele levou a cruz, e Simão também, levaram no monte, pregaram as mãos do Senhor Jesus, foi levantado. O Senhor Jesus olhou: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Oh, amor verdadeiro, pediu perdão, perdoa, Pai. E um dos malfeitores disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós. Jesus o fazia olhar. Mas um dos malfeitores olhou e disse: homem, cala a boca. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse que está no meio, nada ele fez. Senhor, lembra de mim, entras no teu reino. Jesus olhou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus derramando seu sangue carnezinho pela toda a raça humana. Pai, está consumado, Pai. Oh, ali Jesus abaixou a cabeça e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Oh, Deus poderoso, Rei dos Reis, que venceu o mal, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é de louvor, honra e glória, que é Jesus. Oh, e dessa sepultura, mas no terceiro dia Jesus Cristo ressuscita com poder e glória, com a chave da morte na sua mão. Oh, que maravilha, a certeza de um crente que a morte foi vencida. É para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.